Sejam bem-vindos de volta. Nessa segunda parte, nós continuaremos falando um pouco sobre replicação e também falaremos sobre transcrição. Após a descoberta da estrutura de dupla hélice do DNA, surgiu uma nova dúvida na comunidade científica: como é que o DNA se replicava? Então, existiam algumas hipóteses. A hipótese de que essa replicação era conservativa, a gente teria uma molécula de DNA que aqui a gente tem a cópia, o original dela, e aqui a gente tem uma cópia inteira dessa molécula. Então esse é o processo conservativo, uma cópia igual à molécula original. O processo semi-conservativo indicava que, de alguma forma, ocorria uma separação para a duplicação de cada fita. Então, a gente teria aqui a fita original e a fita original, e aqui uma fita cópia. E o processo dispersivo, ele supunha que o DNA ele sofria fragmentações que eram copiadas separadamente e depois elas eram reunidas de novo. Então você ficava com pedaços da original e também ficava com pedaços de cópia. Em 1958, Mendelssohn e Stahl desenvolveram um experimento para verificar qual das três hipóteses melhor explicava como que o DNA era replicado. Para isso, eles criaram E. coli em ambiente rico em nitrogênio pesado, que é um nitrogênio que, em vez de ter 7 nêutrons e 7 prótons, ele tem 8 nêutrons. Depois, eles passaram essas bactérias para um ambiente rico em nitrogênio leve, que vai ser o nitrogênio com 7 nêutrons e 7 prótons. Para que eles fizeram isso? Por causa do seguinte: a molécula de DNA ela é rica em nitrogênio. Então, quando a bactéria era criada em ambiente rico em nitrogênio pesado, então o DNA dela estava abundante desse nitrogênio. Então, se você centrifugasse o material genético dessas bactérias, o que acontecia? Ele era bem pesado. Agora, se você leva essas bactérias para um ambiente rico em nitrogênio leve, como elas vão obter nitrogênio para a replicação do DNA? Do nitrogênio leve. Então, o que ia acontecendo ao longo do tempo com essas bactérias? Elas iam precisar adquirir um outro tipo de nitrogênio que estava no meio para poder replicar o material genético delas. Olha que ideia interessante. Então, eles fizeram isso e perceberam que após a primeira replicação podia ocorrer duas coisas. Podia ocorrer de a gente ter uma separação, então a gente ter moléculas de DNA pesadas e moléculas leves, ou seja, valeria o processo conservativo. Então essa é a cópia original e seriam formadas também cópias novas que seriam mais leves porque seriam sido formadas tendo nitrogênio leve, enquanto as antigas nitrogênio pesado. Só que isso não ocorreu. Então o processo conservativo já foi descartado. Muita gente tinha crítica com relação ao semi-conservativo, que foi suposto por Watson e Crick, quando eles fizeram o trabalho sobre a estrutura de DNA, só que se tinha uma dúvida, uma molécula tão forte, com tantas ligações de hidrogênio, como que seria separada para você poder ter duas fitas, uma com o material original e outra com o material cópia novo. Então, nessa primeira replicação, podia ser tanto semi-conservativo como dispersivo, que dizia que o material era dividido em pedaços, copiado cada pedaço e depois voltava a se agrupar, né? Então, porque foi obtido um único material concentrado na centrifugação.
que estava em uma posição intermediária, nem era encontrado na posição que era encontrado material leve, nem era encontrado na posição que era encontrado DNA pesado. Então era um DNA intermediário. Então podia ser tanto o caso em que esse DNA, esse material genético, uma fita era pesada e outra fita era leve, quanto podia ser uma recombinação do processo dispersivo que tinham segmentos leves e segmentos pesados. E aí que vem a segunda replicação. Se na segunda replicação continuasse dessa forma, então o processo que a gente escolheria como o possível responsável pela duplicação do DNA seria o dispersivo, porque continuaria havendo recombinações aqui entre os pedaços de DNA. Eles estariam separando novos e velhos e se unindo de novo. Então a gente continuaria aqui, ó, um pouco mais leve, porque mas em uma combinação única. Só que o que se encontrou? Encontrou na segunda replicação metade mais ou menos do material com a mesma densidade intermediária e a outra metade leve, e não se encontrou nada pesado. Continua não se encontrando. O que isso queria dizer? Queria dizer que na primeira replicação você tinha o quê? Todas as fitas heterogêneas. Uma fita original pesada e uma fita cópia leve. Só que na segunda replicação, toda cópia pesada vai gerar a pesada e a leve. E toda cópia leve vai gerar leve e leve, cópia nova e cópia nova. Então, a cada nova geração de replicação, essa cópia heterogênea vai cair para a metade. Então, vai acontecer na terceira replicação que ela vai diminuindo. Então, isso aqui ó, não ocorre de ficar uma cópia de peso, só um tipo de cópia com peso intermediário. O que está acontecendo? E aumentando a proporção de cópias de peso leve. Se você não entendeu ainda, eu acho que esse exemplo vai ajudar. Se o processo conservativo fosse o verdadeiro, então a gente teria no início só moléculas de DNA com nitrogênio pesado, só que surgiriam então, duplicaria essas moléculas em molécula inteira leve e molécula pesada. Como agora só tem a partir daqui nitrogênio leve disponível no meio, então essa cópia aqui continua sendo original e surge uma outra cópia feita a partir dela. E aqui continua na próxima geração original e aqui a cópia feita a partir dela. Só que dessa também vai ser feita uma cópia e dessa também vai ser feita uma cópia, né? Então fica ela como original agora, uma cópia dela. Então a mesma coisa aqui, ó. Então o que vai acontecendo? Vai aumentando no meio a proporção de moléculas leves e vai diminuindo a proporção de moléculas pesadas. Entretanto, isso aqui nunca ocorreu. Em vez de ocorrer moléculas leves e pesadas, ocorreu moléculas com peso intermediário. Então o processo conservativo caiu por água abaixo. E por que não é o processo dispersivo? Porque se o DNA fosse se fragmentando para fazer cópias e depois reunir-se, você ia continuar tendo recombinações, mas você ia aumentando a proporção de fragmentos com o nitrogênio leve. Então você ia continuar com algo, moléculas ia ter uma variação aqui, uma amplitude maior, mas você ia
continuar tendo moléculas com peso intermediário e esse peso cada vez mais leve, em comparação com o próximo processo que nós vamos ver, que é o que faz sentido. O que a gente obteve de resultado é que a gente obteve amostras leves e amostras intermediárias, e as amostras leves foram aumentando à medida que se passavam gerações. Então, os resultados indicaram que o processo semiconservativo era o que explicava melhor como o DNA se replicava. Então, a fita original, que só continha nitrogênio pesado, quando era colocado no ambiente só com nitrogênio leve e ocorria a duplicação, então o material genético começava a ficar com peso intermediário, porque uma fita era de DNA pesado, de nitrogênio pesado, e outra fita era composta de nitrogênio leve. Então essa fita com nitrogênio pesado, ela continuava se conservando, mas a cada nova geração ela era duplicada, acrescentando-se uma fita complementar com nitrogênio leve. Isso também ocorre aqui, ó, a original, e aí ela é duplicada, e essa daqui é uma fita nova. Só que essa fita nova, ela também é conservada aqui, mas surge uma outra nova, ela é replicada, e essa nova também é de nitrogênio leve. E isso ocorre repetidas vezes, então vai aumentando a proporção de fitas com nitrogênio leve em relação às originais de nitrogênio pesado. Então é isso que a gente vê aqui, ó, na densidade intermediária, nesse caso, as moléculas todas têm metade de fita pesada, metade de fita leve, e a partir daqui começam a surgir moléculas com apenas fitas de DNA com nitrogênio leve. Então, a proporção delas vai aumentando em relação às fitas heterogêneas, as moléculas heterogêneas com fita leve e fita pesada. Durante a replicação do DNA, a enzima topoisomerase, como o próprio nome já diz, vai atuar mudando a topografia do DNA, mas sem alterar a estrutura do DNA. Então ela vai fazer com que esse DNA, que é um formato de hélice, e ele vai se enrolando à medida que a helicase vai avançando, ele poderia atrapalhar a helicase, a enzima que separa as duas fitas, de atuar corretamente. Então essa enzima tem a função de ir como se fosse desenrolando e deixando o DNA em um formato mais fácil da helicase atuar. Então, posteriormente a helicase vai separar as fitas em duas. A helicase separando as fitas moldes, então a gente tem duas fitas moldes, a helicase separa ela, a gente fica com forquilha de replicação. E o que vai acontecer? A cada fita molde vai ter associado uma fita, vai ser replicado uma fita cópia. Uma fita cópia vai chamar fita contínua e a outra fita vai chamar fita descontínua. Por quê? E quando essas fitas se separam, a fita contínua ela vai ser copiada no sentido 5 linha para o sentido 3 linha. Então eu sei que ela está copiando de qual fita molde? A fita molde 5 linha, 3 linha nesse sentido aqui. Ó. Então, e essa de baixo? Qual que é a diferença? Qual é o problema de você ter uma fita no sentido 5 linha, 3 linha e outra aqui, ó, essa daqui não é formada de forma contínua, não é daqui para cá, ó. Isso aqui não ocorre. Por quê?
Porque essa linha aqui, ó, se era outra molde complementar daquela molde lá de cima, então essa é 3 linhas, 5 linhas. Então essa que está sendo formada aqui, ó, não daria para formar uma 3 linhas, 5 linhas nesse sentido. Por quê? Porque a DNA polimerase ela só atua do sentido 5 linhas para o 3 linhas. Então, à medida que vai abrindo, ó, essa DNA polimerase nessa fita aqui, ó, molde, ela vai trabalhando continuamente, ó, e só produzindo, só replicando. Por quê? A fita contínua está sendo formada no sentido 5 linhas por 3 linhas, que é o sentido que a DNA polimerase atua. Agora de baixo, ó, tem que abrir para a polimerase se ligar para começar a replicar nesse sentido, 5 linhas para 3 linhas aqui de cima. Aí vai formar um gap aqui, ó, de novo. Aí vai se ligar de novo mais para frente, quando esse gap aumentar, ó, vai se ligar de novo uma DNA polimerase e vai preencher esse gap. Mais para frente forma outro gap. Então, por isso que essa chamada às vezes de fita descontínua ou fita com gaps, né? Então, por conta dessa afinidade da DNA polimerase de só adicionar nucleotídeos no sentido 5 linhas para 3 linhas, nessa capacidade, de não ter capacidade de adicionar no sentido 3 linhas para 5 linhas. Então, enquanto você está indo nessa direção, enquanto essa daqui está copiando, que é uma beleza, essa aqui ó, tem que ir abrindo nessa direção, mas ela tem que voltar copiando, ó, porque ela só replica nesse sentido. Ó, então, aqui ó, a fita contínua, a fita líder. E aqui a fita descontínua, que vai formando, tem os lags e vai completando os espaços. Mas não é assim, a DNA polimerase se liga e vai adicionando nucleotídeos na fita simples. Né? Então isso aqui tudo está indo nessa direção. Ó. Então essa forquilha já esteve aqui, ela vai avançando. Né? Então tudo está trabalhando nessa direção, exceto na fita descontínua. Mas a DNA polimerase ela não se ligou aqui na fita simples. Para ela se ligar, primeiro ó, a RNA primase ó, tem que adicionar um prime. E aí esse prime de RNA que em eucariotos varia em torno de uns 10 nucleotídeos, permite com que a DNA polimerase se ligue e vá adicionando nucleotídeos. Então, na fita contínua, ela adiciona aqui, ó, então você vai ficar, a DNA polimerase vai trabalhar. Na fita descontínua, ó, adicionou aqui, ó, e a DNA polimerase trabalhou nesse sentido. Aí, adicionou aqui, ó, a DNA polimerase trabalhou nesse sentido e já formou essa fita. Depois, ó, a RNA primase vai ter que adicionar de novo aqui, ó, mais para frente, um novo prime, e aí a DNA polimerase vai poder se ligar e completar essa fita aqui. E aí vai formar um novo gap para acontecer isso de novo na fita descontínua, por causa da alimentação da DNA polimerase, só adicionar no sentido 5 linhas para 3 linhas. Na fita contínua tudo é muito simples de entender, mas na fita descontínua são formados vários fragmentos. Né? Esses fragmentos são chamados fragmentos de Okazaki e, posteriormente, você ainda está com os primes de RNA. Então, esses primes de RNA vão ser removidos por uma enzima exonuclease e uma outra DNA polimerase vai vir e readicionar, vai ficar um gap aqui, e a DNA polimerase vai vir e adicionar outra vez DNA aqui. Então, depois a DNA ligase vai passar
unindo esses fragmentos e a gente vai ter uma fita cópia unida à sua fita molde, voltando a ter uma estrutura helicoidal. Durante a transcrição, a RNA polimerase vai ser responsável por formar uma molécula, uma fita simples de RNA com base no código presente em uma das fitas de DNA. Essa fita a qual ela se ligou e vai formar e vai construir o RNA complementar é chamado de molde. E a outra fita vai ser chamada de codificante, por exemplo, o código. E a direção sempre ocorre no sentido 5' aqui é a direção da transcrição, para o 3'. Então quer dizer que aqui em cima a gente tem 3' e aqui 5'. Então aqui a gente tem 3', 5'. Isso é importante a gente saber, porque olha que interessante, aqui nessa outra figura, o DNA, temos a fita codificante e temos a outra fita que é a fita molde. Então o RNA aqui formado, se aqui tem um A, aqui embaixo tem um T. Só que aqui é A, aqui é T e no RNA é A também. Então a fita codificante ela é mais parecida com o RNA do que a fita molde que foi usada, porque tanto a codificante é a complementar da molde, quanto o RNA formado vai ser complementar também da molde. Então, por isso. Então, na hora que a gente formar aqui o A, o G forma quem? O G é a trinca para metionina, né? Então, se a gente olhar aqui na fita codificante, ATG, em vez do U tem um T, né? Timina em vez da uracila, porque um é DNA, o outro é RNA. Mas não tem nada a ver com aqui, o TAC, que era da fita molde. Então, o polipeptídeo formado vai respeitar a sequência da fita codificante e não da fita molde, porque ele vai ser que nem o RNA complementar essa fita. Interessante, né? Agora nós vamos fazer uma pequena pausa e quando você estiver pronto para voltar, clica no próximo vídeo em que a gente vai falar um pouco sobre splicing e tradução do RNA mensageiro a uma proteína.